Pronto. Aqui. Então, nós hoje vamos falar sobre esse pacto de Deus com o ser humano. Eu vou explicar mais tarde o que significa essa palavra pacto, mas de uma maneira geral, o que nós veremos hoje é sobre como Deus se relaciona conosco. Nós já vimos que a Bíblia Sagrada fala do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo Ele o Deus triuno, Ele se relaciona entre as pessoas da Trindade eternamente. E é um relacionamento, digamos assim, é o relacionamento modelo. Jesus, quando Ele falou sobre o relacionamento dos crentes, Ele diz assim, que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. O relacionamento do Deus triuno, o relacionamento na Trindade, é o modelo de relacionamento que todo cristão deveria ter. Um relacionamento onde você respeita as funções diferentes. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função e o Espírito Santo tem uma outra função. As funções são diferentes, as pessoas são diferentes, com as suas individualidades. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. São pessoas diferentes, sendo eles um só Deus. É o mistério da Trindade. É uma maravilha que nós não podemos compreender na sua exatidão. Mas eles se relacionam compreendendo funções, pessoas, mas vivendo em perfeita harmonia. Eu gosto de me lembrar sempre que o único momento que eu creio a harmonia existente na Trindade foi quebrada foi o momento em que Jesus Cristo estava na cruz, pagando pelos meus pecados e pelos seus pecados. Naquele instante a Bíblia diz que Deus fez cair o julgamento de Deus contra o pecado sobre Jesus Cristo, que não havia cometido pecado, mas Ele tomou sobre Ele mesmo os meus pecados. Naquele momento Jesus Cristo gritou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O único momento em que essa harmonia na Trindade Santa foi temporariamente quebrada foi porque Jesus Cristo assumiu na cruz os meus pecados e os seus pecados ali. Pois bem, sendo Deus relacional, Ele se relaciona conosco. Mas como que o Criador Santo poderia se relacionar com as suas criaturas limitadas e imperfeitas, pecadoras? Eu uso o termo imperfeito no sentido de pecadoras. Como é que Ele poderia fazer isso conosco? Uma das maneiras que a Bíblia Sagrada diz que Deus se relaciona conosco é por meio de algo chamado pacto. É claro que na sua Bíblia você não vai ler a palavra pacto. Na sua Bíblia você vai ler a palavra aliança. Mas existe uma diferença entre uma aliança e um pacto. No hebraico a palavra que aparece é pacto. No grego a palavra que aparece é pacto. Mas por alguma razão foi traduzido para a nossa Bíblia aliança. Aliança é um acordo que nós fazemos entre iguais, entre pessoas idênticas. Então eu fiz uma aliança com a minha esposa. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. Nós temos funções diferentes. Nós temos o mesmo valor aos olhos de Deus. Então nós temos atividades distintas. Somos pessoas distintas, mas nós somos iguais. É meu semelhante. Ela é minha semelhante. Então nós fazemos um acordo. Algumas pessoas fazem um acordo, uma parceria, qual o termo que se usa no comércio, gente? Sociedade. Faz uma sociedade com iguais. Mas o melhor termo para descrever o relacionamento entre alguém que é tão superior a mim e a você, como Deus é a palavra pacto. No Antigo Testamento, como que era um pacto?
Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, e nós vamos mostrar como era feito um pacto no Antigo Testamento. Às vezes eu gostaria de ter assim, de fazer, sabe, o contrato de serviço? Eu gostaria que fosse um pacto, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Eu acho que se nós fizéssemos um contrato de trabalho nos moldes de um pacto do Antigo Testamento, eu tenho certeza que os trabalhadores cumpririam a parte deles. Eu vou mostrar para vocês por quê. Em Gênesis capítulo 15, nós temos um pacto de Deus com Abraão. No versículo de número 12, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se a ti, e sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Olha o versículo de número 17, diz que um fogo passou entre aqueles pedaços. Você vai dizer, que pedaços são esses? Simples. No versículo de número 9, quando Deus disse para Abrão que ele haveria de fazer uma aliança com ele, ele falou: Abrão, você vai tomar uma cabra e um cordeiro de 3 anos, uma rola, um pombinho, e você vai partir esses animais, e você vai colocar esses animais em ordem, e não permita que as aves de rapina venham e comam da carne desses animais. Aqui você tem mais ou menos uma ideia de como que o pacto era realizado. Quando um soberano, um rei, queria fazer um pacto com um vassalo, ele mandava pegar alguns animais, partir esses animais pelo meio, ou matar esses animais, colocar as partes ali, e o vassalo, ele andaria por entre esses pedaços de carne do animal, e ele andaria dizendo: se eu quebrar esse pacto, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Era isso que ele faria. Por isso que eu gostaria que alguns contratos de trabalho hoje fossem realizados mais ou menos assim. Tenho certeza que o pedreiro iria entregar o trabalho no dia certo, que o carpinteiro também faria a mesma coisa, e o encanador, e o mecânico, ele entregaria aquele conserto do carro no dia apropriado. Seria ótimo algumas coisas assim, não é? Então, era assim que era realizado esse pacto entre o soberano e entre o vassalo. Nesse pacto de Deus com Abraão tem uma peculiaridade fantástica, que eu não sei se você observou. Quem é que anda por entre os animais? Uma tocha fumegante. Não é Abraão. Não é Abraão que anda dizendo: se eu quebrar esse pacto, eu quero que aconteça comigo. Mas o texto diz: uma tocha fumegante passou por ali. Lá na carta aos Hebreus, que nós estamos estudando, domingo pela manhã, lá no capítulo 6, diz que essa tocha fumegante era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Era Deus dizendo: eu vou fazer um pacto com você, e eu não posso quebrar esse pacto, porque é impossível que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. É impossível que eu deixe de existir. Deus faz um pacto, e Ele é fiel ao pacto que Ele faz conosco. Como que Deus se relaciona conosco? Por meio desse pacto. Esse pacto é esse contrato entre o soberano e o vassalo, e esse pacto é esse contrato no qual Deus se mostra gracioso para conosco. Um outro texto bíblico é o texto do Salmo de número 105, quando diz que Deus fez uma aliança com o seu povo.
Deus fez um pacto com o seu povo. Esse Salmo 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai ao Senhor e ao seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios, e dos juízos de seus lábios, vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Olha o verso de número 7. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se, quem é que se lembra? Ele. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Aqui é um texto do Antigo Testamento dizendo que Deus se relacionou com o povo dele no passado por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Nós vamos observar que isso vai fazer uma referência lá no Antigo Testamento. Mais tarde, quando Jesus tomar o cálice na ceia, ele vai dizer: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Interessante isso. Deus se relaciona conosco por meio desse pacto. A iniciativa é de Deus. Ele não precisava fazer isso, mas ele o fez. Graciosamente ele o fez. Ele tomou a iniciativa e ele prometeu cuidar do povo dele. Agora, o que é interessante é que a Bíblia Sagrada parece fazer indicação, ela parece indicar a existência de dois pactos diferentes, de duas alianças diferentes que Deus fez com o ser humano. A primeira delas é aquilo que nós chamamos, e a confissão de fé chama, de o pacto das obras. O pacto que Deus fez com o primeiro homem, Adão. Adão, sendo ele esse primeiro homem, a raiz de toda a humanidade. E Deus então estabeleceu seu primeiro pacto com Adão. Nesse pacto, Deus entrou em um concerto, em uma aliança com Adão, no qual Deus se comprometeu em dar algumas condições para Adão, e Adão se comprometeria em obedecer a Deus. Quais são as condições que você nota? Só para deixar mais claro para vocês que houve de fato esse pacto. Se vocês conseguirem encontrar na Bíblia de vocês um livro que para mim é mais difícil achar, chamado Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6 de Oséias, está no Antigo Testamento, o livro dos profetas menores, Oséias capítulo de número 6, no versículo de número 7, esse foi o único texto que creio eu não coloquei aí para vocês. Oséias capítulo 6, versículo de número 7. Vejam bem o que diz esse texto. Mas eles transgrediram a aliança. Aqui está falando sobre Israel, o povo de Israel. Eles transgrediram a aliança, ou seja, transgrediram o pacto. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Quando ele diz aqui, eles transgrediram a aliança, como Adão transgrediu, como Adão fez, está dizendo que Deus entrou também em uma aliança, em um pacto com Adão. Lá no Éden, Deus estabeleceu um pacto com Adão, no qual o que Deus fez? Primeiro, o Senhor Deus providenciou condições físicas para Adão viver na terra. Deus deu o Éden, colocou Adão ali no Éden para viver. A Bíblia diz lá em Gênesis 2, versículo de número 8, e o Senhor plantou um jardim no Éden, e ele colocou Adão ali naquele jardim para o cultivar. Deus plantou um jardim e Deus deu trabalho para o ser humano. Aliás, eu não sei quantos de vocês já ouviram aquelas pessoas falarem assim: quero saber quem inventou o trabalho. Se eu encontrar quem inventou o trabalho, ele vai se ver comigo. Pronto, foi Deus.
vai lá e tire as suas satisfações com ele, tá bom? Porque mesmo antes do pecado já existia trabalho. Trabalho não é maldição por causa do pecado. A maldição do pecado faz com que seja mais difícil você ganhar o seu pão hoje. Mas antes do pecado já existia trabalho, certo? Então Deus colocou o homem no jardim para o cultivar. Então Deus providenciou o jardim, Deus providenciou o trabalho para Adão, Deus providenciou o sustento, o alimento para Adão ali no Éden, porque Adão poderia comer das árvores do jardim. Aliás, quando a serpente apareceu e disse para Eva assim: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Quer fechar a porta? Fica à vontade, tá? Quando a serpente aparece para Eva e diz assim: é assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim. Das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. Então Deus providenciou alimento para Adão e Eva ali no Éden. Deus estava dando as condições físicas para eles viverem. Mas o ser humano não é apenas um ser físico, o ser humano é também espiritual. Então Deus daria para eles condições espirituais para eles viverem. Quais seriam essas condições espirituais? Bênçãos espirituais. Primeiro, a bênção da comunhão com Deus. Abra sua Bíblia nesse texto de Gênesis, capítulo de número 3, e você verá uma coisa muito interessante acontecendo aqui em Gênesis 3. No versículo de número 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então Deus concedeu condições físicas assim. Dentro de condições físicas, eu me esqueci de falar, Deus deu companhia para o ser humano. Adão estava só e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por que vocês acham que não é bom que o homem esteja só? Porque a Trindade é relacional. Essa é a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus, somos seres relacionais. Adão não tinha um semelhante para se relacionar. Deus então criou Eva. Não é bom que o homem seja só. Nesse relacionamento do ser humano, a glória de Deus, a imagem de Deus, de alguma maneira, ela é manifestada. Correto? Então, se você tem a tendência de ser um urso polar que vai hibernar na sua caverna de vez em quando e não quer ver ninguém, lembra que você é um ser relacional. Correto? Querida, não posso usar isso contra mim, por favor. Eu sabia que você estava alimentando alguma coisa aí. Tá bom, obrigado. Então, veja bem, voltando aqui. Quando eu quero me hibernar nos meus livros. Então, voltando aqui. Deus providenciou condições espirituais para o ser humano. Quais são essas condições espirituais? Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Deus andava pelo jardim e Deus falava com o ser humano. O homem necessita dessa comunhão com Deus, correto? Outra coisa que Deus providenciou para o ser humano: um dia de descanso. Engraçado, porque o dia de descanso, vem lá, fala do sétimo dia, um dia de descanso, desde antes da queda já existia isso. Então, não foi depois do pecado, foi antes mesmo do pecado. Poucos dias eu li uma pesquisa muito interessante realizada na França, quando na Revolução Francesa eles tentaram fazer uma semana de 10 dias, para que o indivíduo pudesse produzir mais, não é? Então, a semana de 10 dias, vamos trabalhar mais e tal. E eles logo mudaram, eles perceberam que não funcionava. Porque geralmente chega no sétimo dia, não importa de quando começa a sua semana, seu corpo necessita de um descanso, ele necessita de um renovo, necessita de ser revigorado. Deus estabeleceu um descanso, e nesse descanso esse indivíduo haveria de também buscar Deus. Então, olha o que Deus está providenciando para o ser humano lá no Éden.
E Adão? O que Adão estava... Quais seriam as condições de Adão? O que Adão tinha que fazer? O texto aí do capítulo 2, antes da queda, 2 de Gênesis, diz assim: tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. O que Adão tinha que fazer? Ele tinha que obedecer. Com a obediência haveria vida. Com a desobediência, certamente morrerás. Haveria morte. Não é? Aqui é um ponto interessante. Deus não deu nenhuma razão para Adão obedecer. Deus não disse assim: Adão, eu quero que você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso fará mal para você, o seu relacionamento com a pequena Eva, veja bem, ela está chegando agora. Adão, isso não é um alimento dietético bom para o seu organismo. Nada disso. Esse é um ponto interessante, se eu puder fazer uma pequena aplicação aqui, porque muitas vezes eu e você queremos saber a razão pela qual nós temos que obedecer a Deus. O fato dele ser Deus, e ser o nosso Senhor, e ser o nosso Criador, já é razão suficiente. Quando ele diz, não faça, pronto, não faça. Mas muitas vezes nós somos como adolescentes, meninos birrentos, e nós queremos ser convencidos para depois obedecermos. Eu lembro de uma determinada ocasião, eu estava corrigindo uma dissertação de um dos meus alunos. Ele estava naquele ponto final, fez a dissertação. Eu havia lido a dissertação dele, liguei para ele, morava distante. Fulano de tal, tudo bem? Tudo bem, olha, como nós combinamos, hoje eu quero comentar com você sobre a sua dissertação. Dê uma olhada na página tal. Você precisa mudar essa palavra aí ela é imprecisa. Isso, tal. Só, mas por quê? Por causa disso, 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 disso. Dê uma olhada na página tal, agora no segundo parágrafo e tal, e fui. Percebi que eu já estava conversando com ele há 20 minutos e eu não havia saído da página 2. Porque eu tinha que sempre explicar alguma coisa. Eu resolvi parar e disse para ele, escuta, deixa eu entender aqui. Eu estou tentando ajudar você a melhorar o seu trabalho, mas o tempo todo você questiona e você não aceita. Por quê? Ele diz, professor, se eu vou mudar alguma coisa no meu trabalho, eu quero ser convencido de que de fato eu devo mudar. Ele diz, então nós vamos fazer o seguinte, se eu vou assinar o seu trabalho, eu quero ser convencido que o seu trabalho é bom. Então, a partir de agora eu termino a ligação, você releia todo o seu trabalho e você me manda outro. Tudo bem assim? Ele diz, não, o senhor pode falar que eu vou acatar, não tem problema algum. E que chegou um determinado momento que eu estou orientando, eu simplesmente digo, isso aqui está errado. Esse outro aqui está errado, isso aqui está impreciso, isso aqui não está. Supõe que, pelo menos em termos metodológicos, o orientador saiba mais do que aquele que está sendo orientado. Aqui é um ponto interessante, porque muitas vezes eu quero fazer com Deus aquilo que aquele aluno fez comigo. Deus me convença que eu tenho que te obedecer, e aí eu vou te obedecer. É como se Deus estivesse dizendo, você não está entendendo, querido. Eu sou o Criador. E você é criatura. Eu mando. É sua responsabilidade obedecer. Se você obedece, você tem vida. Se você não obedece, você não tem a minha bênção. Como você pode? Essa era a condição ali no pacto das obras. Só que o problema era que Adão, ele não representava apenas a ele mesmo. Adão, ele não era apenas a raiz da árvore. E de repente aquela raiz da árvore, se ela apodrecia, toda a árvore seria contaminada. Ele não era apenas, ele era de fato a raiz da árvore, mas ele não representava apenas a ele mesmo. Ele representava toda a humanidade. E quando Adão pecou, quando Adão caiu, todos nós fomos afetados pelo pecado de Adão. É importante entendermos isso. Se você não entende isso, você não vai entender por que você pode receber alguma coisa da justiça de Jesus Cristo. Vamos entender mais ou menos isso aqui. O fato de Adão
ser o representante de toda a humanidade, e ele pecou, é algo que ocorre com um papel como esse. Uma vez que ele é totalmente dobrado, ele não deixou de ser uma folha de papel. Ele não deixou de ter uma utilidade. Eu ainda posso escrever em algumas partes e eu posso ler o que está escrito. Ele ainda tem uma utilidade. Mas para ele voltar ao estado original, somente por um processo de reciclagem. Para eu e você, que temos as consequências do pecado na nossa vida, voltarmos ao estado original, nós precisamos de um processo de reciclagem. E aí entra o segundo pacto. E eu tentarei ser mais breve nesse aqui. É o pacto da graça. Pacto da graça é uma palavra que nós utilizamos para falar do fato de que Deus continuou a se relacionar com a humanidade. Deus poderia, pela justiça dele, ter exterminado Adão, exterminado Eva e ter criado uma outra humanidade. Simples. Ele resolveu não fazer isso. E eu creio que ele resolveu não fazer isso simplesmente pela graça dele, pela misericórdia dele. Porque não há uma razão plausível. Deus não estava em nenhum checkmate, ele não devia nada para Adão. Adão já havia desobedecido, Eva já havia desobedecido, eles são expulsos do Éden. A Bíblia diz que um querubim agora é colocado ali com uma espada flamejante, impede que eles voltem, eles não têm mais esse acesso à presença de Deus. Deus não fala mais com eles diariamente. Então por que Deus não os exterminou ali naquele exato momento? Porque Deus não é apenas justiça, Deus é gracioso. E Deus, na sua graça, Ele continua se relacionando com o ser humano. E a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer outros pactos. Observe no capítulo de número 6 de Gênesis, nós vamos ver cada um desses versículos rapidamente, só para vocês entenderem. Capítulo 6, versículo de número 18. Deus volta-se para Noé e diz assim: contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Eu quero que você note que a palavra que aparece aqui, versículo de número 18, contigo estabelecerei a minha aliança, ela não significa eu vou iniciar algo totalmente novo com você, é contigo eu vou confirmar a minha aliança. A outra coisa que eu quero que você observe, está lá em Gênesis 9, depois que Noé sai da arca, no versículo de número 9 até o versículo de número 17, diz que o Senhor Deus estabelece uma aliança com Noé e ele coloca como símbolo dessa aliança o arco-íris. Infelizmente hoje em dia o arco-íris é símbolo do movimento homossexual, não é? Mas o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com Noé, e Deus prometeu não destruir mais a terra por meio de água. Eu gosto muito de ler aqueles quadrinhos do Snoopy, sabe? Assim, será que... Eu não preciso ter vergonha de admitir isso não, né? A Meire me deu uma coleção do Snoopy, 10 anos do Snoopy. Eu acho o máximo, estou esperando pela segunda coleção que ela vai me dar. Mas eu amo aqueles quadrinhos ali. E tem um determinado momento, tem uma chuva, está caindo uma chuva lá fora, uma chuva torrencial. Aí o Charlie Brown, que é aquele carequinha, ele chega para o Linus. O Linus é o teólogo da história do Snoopy. Vocês podem observar, ele sempre tem alguma tirada teológica. O Charlie Brown chega para o Linus e diz: Linus, eu fico apavorado quando eu vejo chover tanto assim. Eu penso que poderá chover, 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 e toda a terra acabará em outro dilúvio. E Linus diz: mas que você é tolo, Charlie Brown? Está escrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 9, que Deus não vai destruir mais a terra por meio de águas. E para provar isso, ele colocou um arco-íris. Charlie Brown diz: ufa, eu me sinto aliviado. E o Linus diz: é isso que a boa teologia faz no coração das pessoas. Achei o máximo. Fantástico, eu digo. Essa é uma boa lição teológica. A boa teologia traz alívio para o coração das pessoas. Pois bem, o Senhor Deus estabelece o pacto dele. Está se relacionando com Noé. Depois ele faz o mesmo com Adão. Nós vimos isso no texto de Gênesis 15. Ele vai repetir com Moisés.
Ele vai fazer isso com Davi. Com Jesus, lá em Jeremias, vai falar do pacto da nova aliança, o sangue da nova aliança. O engraçado é que cada um desses pactos aqui, eles não são pactos distintos, mas eles fazem parte de uma mesma expressão da graça de Deus. São diferentes expressões, são diferentes expressões da graça de Deus. Esse é o pacto da graça, significando que Deus não desistiu do ser humano, significando que Deus resolveu restaurar, resgatar o ser humano. Como é que Deus faz isso? Primeiro, Deus toma iniciativa. Lá em Gênesis capítulo 3, depois que o ser humano caiu, pecou, depois que a serpente foi lá e tentou Eva a comer do fruto, e Eva deu do fruto para Adão, no versículo de número 15, aparece a primeira promessa de Deus na Bíblia Sagrada, e uma promessa com relação a Jesus Cristo. Diz assim, Deus falando para a mulher, Deus falando para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vejam bem, não é entre a tua descendência e a sua descendência, não é a descendência da serpente, a descendência da mulher, mas é entre a tua descendência e o seu, no singular, descendente. O descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse descendente? Isso, abra sua Bíblia em Gálatas, que você vai observar claramente isso. Só para você ver como que a Bíblia a si mesmo se interpreta. Gálatas, no capítulo de número 3, vai mostrar quem é esse descendente que feriu a cabeça da serpente. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, a ferida do calcanhar é uma ferida temporária. A ferida sobre a cabeça é uma ferida mortal. Entendam essa questão? Então, lá em Gálatas capítulo 3, o versículo de número 16 em diante, diz assim, irmãos, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Quem foi que esmagou a cabeça da serpente, ou seja, Satanás, na cruz do Calvário? Foi Jesus. Jesus foi ferido. Sim, ele foi crucificado. Foi uma ferida temporal, e a outra foi um ferimento mortal. Deus toma a iniciativa. Deus faz essa aliança, esse pacto da graça com o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo. Nesse pacto, Jesus se compromete em pagar pela minha redenção. Ele se torna maldição em nosso lugar. A Bíblia diz, maldito é todo aquele que é... Aliás, é em Gálatas mesmo, no capítulo 3, onde está aberto. Veja o versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Ele recebe aquilo que eu e você deveríamos receber. Ele recebe sobre Ele mesmo a ira, o juízo, o castigo que eu e você deveríamos receber. E Ele coloca sobre nós a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia. E por causa de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Aqui uma coisa interessante. Aquele pacto lá do Éden com Adão, é Adão que tinha que fazer a boa obra. No pacto com Cristo, Cristo fez a boa obra. Já viram as pessoas falar assim, você acredita na salvação pela fé ou na salvação pelas obras? Eu geralmente respondo assim, eu acredito na salvação pela obra. Não pelas obras, pela obra. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário que me permitiu ter livre acesso à presença de Deus. Então, esse é o pacto da graça que o Senhor Deus fez, não com o primeiro Adão, mas com o segundo Adão,
Jesus Cristo. Se você quiser ver mais sobre isso, está lá em Romanos, no capítulo de número 5, onde Jesus Cristo é contrastado com Adão. Fala que aqueles que continuam em Adão, eles ainda estão sob essa maldição para a morte. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles alcançam vida e alcançam vida eterna. São o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão, quando ele foi tentado lá no Éden, ele tinha de tudo, todo conforto. Era um jardim, ele não estava sozinho, ele tinha o que comer, e ele ainda tinha a presença de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele estava no deserto, ele estava sozinho, ele havia jejuado 40 dias, 40 noites, estava com fome, e ali veio Satanás e o tentou. Adão, em todo aquele conforto, ele caiu. Jesus, em toda aquela carência, ele permaneceu firme. Interessante que a minha obediência ou sua obediência não é uma questão da situação e da circunstância, mas mostra que é justamente a intenção, é uma questão de você ter o seu coração firmado naquilo que Deus propôs para a tua vida, não é? Jesus é o meu representante, e é por meio de Jesus Cristo que eu consigo ter um relacionamento com Deus, que você consegue ter um relacionamento com Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós somos aceitos. Agora você vai dizer para mim, pastor, uma última pergunta. Daquele pacto com Adão, o que daquele pacto que ainda está valendo? As consequências do pecado. Nós ainda estamos nas consequências do pecado. Nós ainda ficamos doentes, nós ainda morremos fisicamente, nós ainda temos dificuldade para ganhar o pão, a mulher ainda dá à luz com dores que foram multiplicadas, ainda existe problemas nos relacionamentos. Lembra que depois que o pecado entrou na humanidade, engraçado que o Adão virou para Eva, lá, né? Lembra lá de Gênesis capítulo 3, Deus vira e diz assim: Adão, onde estás? Ele diz: é a mulher que tu me deste. Imagina Adão e Eva saindo lá do jardim do Éden agora, sendo expulsos, e Eva dá um cutucão e Adão diz: muito bem, Adão. Se desculpando, jogando a culpa em mim, né? Dizendo: a mulher que tu me deste, que coisa feia. Onde já se viu? Aí Adão diz: e você também. Quando Deus te perguntou, você falou: foi a serpente que veio aqui e me enganou e eu comi. Essa transferência de culpa, ela ainda existe. As consequências do pecado, elas ainda estão presentes em nós. É que ao invés de nós copiarmos nossos hábitos em Adão, nós devemos nos aproximar mais de Cristo e nos parecer mais com o nosso Redentor.